galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, o professor Val, fazendo a interpretação de Libras da nossa aula. Em nome da Secretaria da Educação do Paraná, sejam todos bem-vindos para esse tema, Hominídeos, a origem dos seres humanos. Bora lá, é ciência! Aperte os cintos, dobre as mangas, embarque nessa aventura comigo. Vou apresentar para vocês o objetivo da nossa aula. Apresentar o processo evolutivo das espécies do gênero Homo, até chegarmos na nossa espécie, o Homo sapiens sapiens moderno. Que bonito, professor. E aí, você conhece o significado de Homo sapiens? É sapo, né? Não tem nada a ver com sapo, não, mentira. Você conseguiria identificar a qual espécie esse primata faz parte? É um primata, né? E aí? Tá certo? Homo sapiens é um termo que deriva do latim, significa homem sábio. Não tem nada a ver com sapo, não. É considerada a última linha evolutiva das espécies Homo, assim como Erectus, né? Então, Homo significa homem. E existem outras espécies também da linha Homo. Erectus, habilis e Neandertal. O Homo sapiens é a nossa espécie, o ser humano atual, de acordo com a teoria evolucionista. E aí, você já se perguntou como ocorre esse processo evolutivo que resultou no desaparecimento de algumas espécies Homo e no surgimento da nossa espécie Homo sapiens sapiens moderno? Que legal! O estudo do evolucionismo possibilita entender que a espécie humana é resultado de um processo de transformações e de adaptações ao meio. Portanto, isso significa estudar uma teoria sobre a origem dos seres humanos pela ótica científica para compreender mais a nossa própria espécie. Revelações fósseis, aí começa, né, todo um estudo, né, que são fósseis, é osso, não é somente osso, tudo o que de fósseis, né, fossilização, né, que passa por um processo de fossilização, que é uma espécie de pedra, né, que fossiliza. E esses objetos, enfim, achados arqueológicos, sustentam os estudos arqueológicos sobre a origem dos seres humanos, sobre a origem de várias espécies e também processos evolutivos de adaptação, mudanças. E é nessa linha evolutiva que a ciência trabalha, dizendo que os hominídeos não eram sempre, todas as espécies Homo não eram da maneira como nós. Antes da linha hominídeo, foi encontrado uma espécie que não é nem um macaco e nem um ser humano. Professor, como assim? Pois é, uma Australopithecus de 3,4 milhões de anos atrás, carinhosamente chamada de Lucy, é muito bonitinho, por causa que eles estavam curtindo uma música dos Beatles e tal, na dia lá, né, os arqueólogos. E os arqueólogos descobriram que esse esqueleto mais perfeito até agora encontrado, né, uma mulher, né, dessa espécie feminina, né, de Australopithecus, que não era nem um primata, não era nem um macaco, mas também não era nem um ser humano, deram uma origem nova e viram que ela seria uma Australopithecus, uma outra espécie, que pode estar na nossa linha evolutiva e que dela pode ter originado depois a outra linha Homo, né, o Homo habilis, depois o Homo erectus, que seria a linha que conseguiu tirar completamente as mãos do chão e ficar de forma bípede, né? Então está trabalhando com a teoria dos primatas que os seres humanos se transformaram ao longo dos anos, ao longo de milhões de anos, a se tornarem bípedes. A Australopithecus, olha lá se conseguia tirar as mãos do chão em algum momento, né? Para pegar uma pedra, com bastante dificuldades. O Homo habilis ainda precisava também colocar as mãos no chão. O Homo erectus foi a espécie que conseguiu totalmente tirar as suas mãos do chão. Fósseis são os vestígios de seres vivos anteriores à época atual. Podem ser ossos, dentes, insetos, plantas. É através dessa análise de esqueletos que os cientistas descobrem muitas informações importantes sobre a espécie humana. Um dos hominídeos, né, nossos ancestrais primatas, mais antigos já encontrados, foi um Ardipithecus cabada, que foi encontrado na África há 5,8 milhões de anos. Como eu falei, é ciência. Encontrou-se hoje uma grande descoberta científica. Pá! Né? É capa de revista em todo jornal. É capa de revista de todos os jornais aí do mundo. Amanhã pode ter outra descoberta. Então a Lucy, até uns 20, 30 anos atrás, era o esqueleto mais antigo encontrado. Já foi encontrado há uns anos atrás, agora, um outro esqueleto que não é um Australopithecus,
Não é da linha, né, da espécie Australopithecus e deram o nome de Ardipithecus ou Erdipithecus, depende da forma de tradução. Também não é um macaco, mas também não é um ser humano. Pois é. Então, o que acontece com essas espécies? Estaria numa linha evolutiva dando explicação como que chegou o momento e surgiu uma linha Homo. Uma linha evolutiva, né, de uma espécie chamada Homo, o Homo habilis, que também não é um Australopithecus nem um Erdipithecus. Em que momento aconteceu essa transformação? A ciência não tem essa resposta, né? Até porque trabalha com milhões de anos atrás. Segundo os estudiosos, os hominídeos, há cerca de 4 milhões de anos atrás, teriam habitado qual continente? Letra A, África. B, Europa. C, Ásia. Ou letra D, América. Vamos ver quem prestou atenção na Lúcia, onde que ela foi descoberta. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos junto essa.
Voltei. Vamos corrigir juntos? Bora lá. Segundo estudiosos, há cerca de 4 milhões de anos atrás, os hominídeos teriam habitado qual continente? Letra A, B, C ou D, galerinha do sexto ano? Qual? Muito bem! Acertaram! A África! Ô, professor, como é que você sabe? Eu tenho poder telecinético. Muito bem. Aí veio o Australopithecus, né? Os arqueólogos encontraram essa espécie também na África, viram que ela não era nem um macaco e também não é um ser humano, não é uma espécie de homo, não é um Homo sapiens sapiens, a nossa espécie. Então era o quê? Né? É uma outra espécie. É uma outra espécie que conseguia em alguns momentos tirar a mão do chão, pegar ali uma madeira, uma pedra para se defender e tal, mas em geral ele também tinha suas limitações, né? Não sabia nem fazer fogo ainda, né? É uma linha assim bem primata, bem primitiva mesmo. E foi encontrado então a Lucy, que foi o esqueleto até agora, né, o mais intacto dessa espécie Australopithecus, entre 3,5, já havia até 4 milhões, e ela, durante cerca de 800 mil anos, ambas espécies, inclusive, conviveram. Então, está dizendo o seguinte, olha que importante isso aqui, que o Australopithecus continuou existindo, e de acordo com a ciência, surgiram os primeiros hominídeos, né, a primeira linha Homo, o Homo habilis, e o Homo habilis e o Australopithecus teriam se encontrado, inclusive, teriam sobrevivido ao mesmo período, viveram no mesmo período. A situação do Australopithecus em se extinguir e por que a linha habilis continuou, é aí que vem as teorias científicas, né? Aquele que se adaptar melhor ao meio, sobrevive. Muito bom. Ao longo do processo de evolução, o Australopithecus se extinguiu, desapareceu, porque não sobreviveu. Homo habilis, segundo especialistas, a espécie mais antiga do gênero é Homo habilis. Tá, até agora. Pode-se descobrir uma outra linha? Pode, mas até agora na ciência o Homo habilis tinha uma grande capacidade de adaptação cultural, aprendeu a fazer umas pedrinhas ali para fazer uma ponta de uma lança ali para se defender, ou aprendeu a, como diz, acertar bem o inimigo ali com a pedra para se defender. Não sabia fazer fogo, e era bem primitivão. Aqui, ó, um fóssil de um Homo habilis encontrado na África, né? E ele chegou também a conviver com o Homo erectus. É como se o Homo habilis pudesse ter evoluído, algum grupo evoluiu para o Homo erectus, né? O Homo habilis ainda precisava colocar as mãos no chão, o Homo erectus tirou as mãos do chão, mas o Homo habilis estava ali ainda. Ele não desapareceu ou todos evoluíram para o Homo erectus. Permaneceu existindo o Homo habilis, surge o Homo erectus, que é uma outra linha, né, de hominídeos que tira as mãos do chão, tem as mãos livres para se defender, para manusear, né, até para correr mais rápido que esses Homo erectus, que esses Homo habilis. Então o Homo erectus já é uma linha mais evoluída e a espécie Homo habilis chega a conviver juntos. Só que a que se adapta ao meio sobrevive. Quem sobreviveu? Homo erectus. Quem que desaparece? Homo habilis. E o Homo erectus tinha grande capacidade intelectual, andava em grupo, já fabricava utensílios, aprendeu a dominar o fogo aproximadamente, não todos os grupos, mas tem algumas marcas, algumas teorias que dizem que eles já dominavam o fogo. Foi a primeira espécie Homo sair da África e ir para outras regiões. É um aventureiro. Bom, muito bom. Extinguiu-se aproximadamente há 300 mil anos, quando a espécie de Homo sapiens surgiram. Então, esse Homo erectus desaparece e surgem duas outras linhas também que sobrevivem nesse período, que vocês vão ver daqui a pouquinho. Copie seu caderno e responda. A partir das evidências científicas sobre o processo evolutivo da humanidade, é possível afirmar que o homem veio do macaco? Uma teoria interessante. E aí, o que a ciência, de acordo com a ciência, está certa essa teoria? O que o professor Roberto explicou para vocês? O que nós voltamos? Corrigimos juntos.
Voltei. Vamos corrigir juntos? Pois bem, seres humanos, o homem não, de acordo com a ciência, o homem não veio do macaco. O que a ciência acredita, o que a teoria evolucionista defende é que macacos e seres humanos tiveram uma origem em comum, um ancestral em comum, mas não que o macaco evoluiu e virou um homem. Tá claro isso para vocês? Tranquilo? Então, aquela famosa frase, se é verdade que o homem veio do macaco, por que o macaco não sai andando? Essa frase está equivocada, porque o homem não veio do macaco. E sim, macacos e seres humanos têm uma origem comum, um ancestral em comum. Até agora, como o professor Roberto já explicou, foi encontrado várias linhas, né? Australopithecus, Erdipithecus, e em algum momento surgiu o Homo erectus, o Homo habilis, o Homo neandertal e a nossa espécie. Né? O Homo sapiens sapiens moderno. Mas a ciência não tem todas as respostas, até por isso que é ciência, não é mesmo? Olha lá, o homem de Neandertal, é bem interessante essa espécie aqui. Eles eram muito fortes, eu que não queria encontrar com o homem de Neandertal, Neandertal porque eles foram encontrar na região da Alemanha, inclusive. Né? Muitos fósseis, né, de Neandertais foram encontrados na Alemanha. Viviam em regiões então um pouco mais frias, não aprenderam a dominar o fogo, eles tinham muita dificuldade com o fogo, mas eram muito fortes e compensavam a falta de algumas habilidades, né, com a sua força e com a sua organização em grupos. No entanto, a ciência não consegue, ou tem algumas teorias, por que o Neandertal viveu praticamente simultâneo com a nossa espécie, com o Homo sapiens sapiens moderno. Em algum momento os Neandertais desapareceram e a Homo sapiens permanece, que é a nossa espécie. Há 40 mil anos atrás, eles, né, aqui está dizendo que ninguém sabe, mas eu vou trazer para vocês duas teorias. Tem duas teorias. Primeiro, a nossa espécie teria extinguido eles, entrado em combate e falado, o Neandertal está atrapalhando a nossa região aqui, está atrapalhando com a caça, com a pesca, com a coleta de frutos, vamos extinguir eles. A segunda teoria seria por miscigenação mesmo, por cruzamento. Teria então Neandertais, inclusive é uma das explicações por que os alemães e tal, daquela região, têm algumas características, serem mais altos e tal. Seria uma das explicações. Veja, são teorias da ciência, não são verdades absolutas. Algumas teorias da ciência que explicam. Né? Os Neandertais ou não sobreviveram por questões também de não dominar o fogo, suas dificuldades de sobreviver, ou se miscigenaram com a espécie Homo sapiens, sapiens moderno, e o nosso gene foi predominante, então eles desaparecem, ou eles foram mortos até. E essa última, inclusive, é a que a ciência menos gosta de trabalhar. Que os Homo sapiens teriam, né, no caso, extinguido eles, né, atacado eles e acabado. Essa é a última, mas a que eles mais gostam de trabalhar é a miscigenação e por extinção, por eles não terem sobrevivido ao próprio espaço deles. Ok? Sabiam caçar, pescar, né, disputavam alimento entre as espécies, mas não aprenderam algumas ferramentas que eles tinham muita dificuldade em fazer. E a Homo sapiens, a nossa espécie, né? Então surgiu aproximadamente há 350 mil anos, 300 mil, outros colocam há 250 mil anos atrás. Então se você colocar nessa linha evolutiva, nossa, nós ainda estamos né, engatinhando, né? Se pensarmos que nós só temos 250 mil anos atrás. Falamos de 3 milhões do Australopithecus, de 5 milhões dos Erdipithecus, falamos de 1.800 mil, né? 1 milhão e 800 mil anos atrás do Homo habilis, do Homo erectus. Então assim, a nossa espécie é muito jovem, se pensarmos nessa linha. Mas a gente conseguiu fazer coisas que as outras espécies não conseguiram. Por isso que nós sobrevivemos. Aprendemos a falar, a desenvolver a fala, a se expressar pensamentos e conceitos abstratos, coisas que eles não conseguiam fazer. O Homo sapiens sapiens é a espécie que conseguiu ocupar todos os continentes do planeta Terra. E a parte mais importante, aprendemos a fazer fogo. Como, professor? Não. Através de pedras ou através de madeira, mas o homem aprendeu a dominar a técnica do fogo. E isso foi fundamental para a existência dessa espécie também, para a sobrevivência dela. Vamos refletir. Cabelo liso, crespo, pele negra, branca, parda, olhos puxados, arredondados. Seres humanos têm muitas variações físicas. Apesar dessas diferenças, a espécie humana é única no nosso planeta e suas características biológicas, seus mitos de criação. Na nossa espécie, Homo sapiens sapiens, só existe uma raça, a raça humana. Isso é muito importante, até para nós entendermos. Todos nós somos Homo sapiens sapiens modernos. A única raça que existe é a nossa, humana. Ok?
Quiz, ao longo do processo de evolução, os australopitecos. É a luz, professor. Opa, ela mesmo. Letra A, eles dominaram o mundo. Será? B, se extinguiram-se. C, continuam entre os Homo sapiens sapiens. Olha, alguns agem como. D, aprender a fazer o fogo e a agricultura. Letra A, B, C ou D, galerinha do sexto ano? Qual? Muito bem! Acertaram! Eles se extinguiram, se não dominaram o mundo. Se extinguiram, inclusive viver na região da África e desapareceram na África. Não foi a espécie, né, que migrou para outras regiões. Fechou? Estudamos que os hominídeos são a nomenclatura de um grupo maior de primatas, o qual está inserido na nossa espécie humana, a Homo sapiens. Foi estudado que a ciência apresenta evidências arqueológicas de várias espécies de hominídeos, que ao longo do tempo passaram por adaptações para sobreviver à evolução. Muito bem! Espero que vocês tenham curtido a minha aula. Um abração a toda a galera do sexto ano. Foco nos estudos, galerinha. Força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!